Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual. Que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram. Que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior. Fazermos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Sabendo que Jesus havia tapado a boca dos saduceus, os fariseus se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a esse. Ame o teu próximo, como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Façam aos homens tudo o que querem que eles façam a vocês, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratem todos os homens como gostariam que eles os tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas dos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de pagá-los, mandou seu senhor que lhe vendessem a sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, o suplicava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, tocado de compaixão, o senhor o deixou ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deve. O companheiro, lançando-se a seus pés, o implorava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo.
Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir aquele servidor à sua presença, lhe disse: servo mau, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? Tomado de cólera, o Senhor o entregou aos carrascos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu os tratará se não perdoarem, do fundo do coração, as faltas que seus irmãos tiverem cometido contra cada um de vocês. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Sobre tal respeito, não podemos encontrar guia mais seguro do que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes um procedimento melhor, mais indulgência, mais benevolência e desinteresse para conosco do que de nossa parte para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que reinem entre eles a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Quando os fariseus se retiraram, combinaram-se entre si para complicar Jesus com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus pela verdade, sem levar em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Diga-nos então, qual a tua opinião sobre isto? É permitido pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Jesus, porém, que conhecia a malícia deles, respondeu: Hipócritas, por que me tentam? Apresentem-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E depois que eles lhe apresentado um denário, Jesus perguntou: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus observou: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo Jesus falar dessa maneira, eles se admiraram da resposta e se retiraram, deixando-o. Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22. Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes obrigaram a pagar, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Um numeroso partido se fundou contra o imposto. Logo, o pagamento deste constituía entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhuma razão teria a pergunta feita a Jesus: é lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Os que a formularam contavam que, conforme a resposta, poderiam excitar contra ele a autoridade romana, ou os judeus rebeldes. Mas Jesus, que conhecia a malícia deles, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Entretanto, este ditado, deem a César o que é de César, não deve ser entendido de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nele um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo, o qual devemos proceder para com os outros como queremos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém,
todo menosprezo de seus interesses. Receita o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Instruções dos Espíritos. O amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela união dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem os pés ligeiros e vive como que transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se assustaram e os mártires, repletos de esperança, desceram ao circo. Por sua vez, o Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estejam atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é a amargura que ela conduz o homem. Ela o conduz à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar o homem da matéria. Eu disse que em seus começos o homem só possuía instintos. Portanto, aquele em quem predominam os instintos se acha mais próximo ainda do ponto de partida do que da meta. A fim de avançar para a meta, a criatura tem que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes concentrados da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande traz em si o carvalho. E surgindo pouco a pouco de suas crisálidas, os seres menos adiantados são os que se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, que recompensará a vocês muito mais do que os bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarão nela os gozos suavíssimos da alma, antecipações das alegrias celestes. O amor é de essência divina, e todos vocês, do primeiro ao último, têm a faísca desse fogo sagrado no fundo do coração. É fato que já puderam comprovar muitas vezes o homem, por mais detestável, desprezível e criminoso que seja, consagra a um ente ou a um objeto qualquer afeição viva e ardente à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que muitas vezes alcança sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, eu disse, porque há entre vocês indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, gastam tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivo que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Essa semente se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora muito comprimido pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis,
ajudando a criatura a transpor o caminho ladeirento e árido da existência humana. Há pessoas que repugnam a reencarnação com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que eles têm ciúmes. Pobres irmãos, o seu afeto os torna egoístas. O seu amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo indiferentes aos demais. Pois bem, para praticarem a lei de amor, tal como Deus o entende, se faz preciso que cheguem passo a passo a amar a todos os irmãos sem diferença. A tarefa é longa e difícil, mas será cumprida. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. Porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de categoria, de nacionalidade. Disse Jesus: amem o próximo como a si mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o planeta de vocês, que está destinado a realizar importante progresso em breve, verá seus habitantes praticar essa lei sublime em virtude da transformação social por que passará. Reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façam aos outros aquilo que não querem que eles façam a vocês. Ao contrário, façam-lhes todo o bem que esteja ao alcance. Não acreditem na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao amor verdadeiro. É um ímã a que eles não resistem. O contato desse amor vivifica e gera as sementes que dele existem em estado latente nos seus corações. A terra, planeta de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Então, não se cansem de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabem, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas pregações, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amem-se uns aos outros. Amados irmãos, aproveitem essas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe imenso bem delas. Creiam em mim, façam o sublime esforço que lhes peço. Amem-se. E verão em breve a terra transformada num paraíso, aonde as almas dos justos virão repousar. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes dizem a vocês, por meu intermédio, amem muito, a fim de serem amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrarão tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, vocês se elevarão modo acima da matéria de tal que se espiritualizarão antes de deixarem o corpo terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vocês a compreensão do futuro, uma certeza todos têm: a de caminharem para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de alma. Por isso, devem se elevar bem alto para julgarem sem os apertos da matéria e não condenarem o próximo sem terem dirigido o pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, digno, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem seus irmãos, para suavizá-las. É considerar a grande família humana como sua, porque essa família todos a encontrarão, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são filhos de Deus como vocês, destinados a se elevarem ao infinito. Assim,
Não podem recusar aos irmãos o que Deus liberalmente lhes concedeu, pois, de seu lado, muito se alegraria que seus irmãos dessem a vocês aquilo de que necessitam. Para todos os sofrimentos, sempre tem uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejam inteiramente amor e justiça. Creiam que esta sábia exortação, amam bastante para serem amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas vocês que me ouvem já ganharam muito, pois que já são infinitamente melhores do que eram há 100 anos. Mudaram tanto em proveito próprio que aceitam de boa mente uma imensidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que em outra hora rejeitariam. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida aceitarão com a mesma facilidade as que ainda não puderam entrar no seu cérebro. Hoje, quando o movimento espírita tem dado tão grande passo, vejam com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vocês. É que estão preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encaixa sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a se completar na troca universal do amor ao próximo. Por aí, melhor apreciando e sentindo, os espíritos encarnados se estenderão as mãos de todos os confins de seu planeta. Uns e outros se reunirão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, produzirá o maravilhoso milagre do século que virá, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens. Pela aplicação deste preceito bem compreendido, amam bastante para serem amados. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, pois afasta o progresso moral. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Com efeito, o egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque cada um necessita muito mais dela para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Desse modo, que cada um empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus deu a vocês o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: "Que me importa?" Animou-se a dizer aos judeus: "Este homem é justo, por que querem crucificá-lo?" Entretanto, deixou que o conduzissem ao suplício. É a essa incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de o cristianismo não ter ainda desempenhado a sua missão por completo. Cabem a vocês, novos apóstolos da fé, a quem os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho pedregoso que embaraçam a marcha. Expulsem da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste vigorosa, para o que cumpre que primeiramente o expulsem dos corações. Se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade melhor seria praticada, mas para isso seria preciso que se esforçassem para largar essa couraça que cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos,
O Cristo jamais se desculpava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomarão como modelo de todas as suas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, procuraria se ocultar, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, fiquem bem certos. Comecem com vocês a dar o exemplo, sejam caridosos para com todos indistintamente. Esforcem-se para não se preocupar com os que os olham com desprezo e deixem a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias no seu reino separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que o mais esperto vencerá, uma luta de interesses em que se pisarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Não faz muito tempo que eu disse, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter uma ordem social entre os homens capaz de torná-los felizes. Poderia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se mostram mesmo entre os que não têm nenhuma religião. Porém, essa caridade severa, que só se pratica com abnegação, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, pois só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem insaciável de prazeres procure se iludir sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito para ele se ocupar unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta os tormentos comuns da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de se aperfeiçoarem, exercitando-os na caridade. Com efeito, só há poder de consentimentos e sacrifícios mútuos podem conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Contudo, terão razão em afirmarem que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que o homem a procure não nos gozos materiais, e sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Na sociedade atual, para serem cristãos, não se faz necessário nem o sacrifício da crucificação, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do próprio egoísmo, do próprio orgulho e da própria vaidade. Triunfarão a caridade inspirá-los e, se a fé, sustentá-los. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir completa fraternidade entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Devem amar os desgraçados, os criminosos, porque são criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos quando se arrependerem, como também a vocês pelas faltas que cometem contra sua lei. Considerem que são mais repreensíveis e mais culpados do que aqueles a quem negarem perdão e compaixão, porque quase sempre eles não conhecem Deus como vocês conhecem, e muito menos será pedido a Ele do que a vocês. Não julguem. Oh, não julguem absolutamente, meus caros amigos, pois o juízo que proferirem será ainda mais severamente aplicado a vocês, e precisam de indulgência para os pecados em que caem sem cessar. Ignoram que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer considera como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que vocês dão.
nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentam. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vocês. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que usem sempre e em todas as coisas para com o próximo. Podem ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais as suas esmolas não terão nenhuma utilidade, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Repito que estão próximos os tempos em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas felizes. Pois então amem-se como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçam diferenças entre os outros infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezem ninguém. Deus permite que entre vocês se achem grandes criminosos para que sirvam de ensinamento para vocês. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão rebaixados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Para aqueles de quem falo, devem o socorro das suas preces. É a verdadeira caridade. Não cabe a vocês dizer de um criminoso: é um miserável. A terra deve ser limpa da sua presença, pois é muito meiga para um ser de tal espécie que a morte o atinja. Não, não é assim que lhes cabe falar. Observem o seu modelo, Jesus. O que ele diria se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentaria por ele, consideraria um doente bem digno de piedade e lhe estenderia a mão. Em realidade, não podem fazer o mesmo, mas pelo menos podem orar por ele, ajudar-lhe o espírito durante o tempo que ainda tenha de passar na terra. Se orarem com fé, ele pode ser tocado de arrependimento. É tanto próximo de vocês como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a sua para se aperfeiçoar. Então o ajudem a sair do lameiro e oram por ele. Um homem acha-se em perigo de morte e para salvá-lo, outro tem que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, o segundo deve se arriscar para salvá-lo? Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar à consciência. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o tema de que se trata é de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. O desprendimento é cego. Socorre-se um inimigo. Portanto, em resumo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor. Julgam que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Com efeito, imaginem que, nos rápidos instantes que lhe levam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volte ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. Talvez a morte lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser terrível para ele. Lancem-se então, ó homens, lancem-se todos a quem a ciência espírita esclareceu. Lancem-se, arranquem-no da sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos seus braços. Todavia, vocês não têm que indagar se o fará ou não. Socorram a ele, pois salvando-o, obedecem a essa voz do coração que diz: pode salvá-lo, salve-o. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nos reunimos para meditar sobre um dos ensinamentos mais profundos e transformadores trazidos pelo Cristo: o amor ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensina que toda a lei e os profetas estão contidos em 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Observemos, meus amigos, que ele não separa esses amores, mas os une num só movimento de elevação. Quanto mais amamos a Deus, mais aprendemos a ver no outro um irmão,
uma extensão do próprio amor divino. O capítulo nos recorda a beleza do fazer ao outro aquilo que desejaríamos que nos fosse feito. Eis a bússola segura que nos orienta a cada passo da vida. Porque o amor verdadeiro, como nos ensinam os Espíritos, não é apenas um sentimento, mas uma força ativa de transformação que se traduz em benevolência, indulgência e perdão. A parábola dos credores e devedores, trazida por Jesus, nos chama à responsabilidade de perdoar como desejamos ser perdoados. Quantas vezes, em nossa fragilidade humana, pedimos a Deus compreensão para nossas quedas, mas negamos essa mesma compreensão aos irmãos que falham conosco. O Espírito que já desperta para a luz sabe que o amor é o elo que une todos os seres. Aquele que ama de verdade não se limita a amar os seus parentes e amigos, mas estende o seu coração à humanidade inteira. Não é fácil, sabemos, mas é nesse esforço de superação do egoísmo que germina a verdadeira felicidade. O amor de que falamos aqui, meus irmãos, não é o amor interesseiro que busca retorno, nem o amor que exige condições. É o amor que reconhece no outro um companheiro de jornada, alguém que também luta, tropeça e se levanta como nós. Se quisermos ver um mundo mais justo, mais fraterno, mais feliz, não devemos esperar que ele venha de fora. O Evangelho nos mostra que o caminho da transformação é interior, começa em cada um de nós. Amar o próximo é, portanto, uma construção diária, feita de pequenos gestos, um olhar de ternura, uma palavra de consolo, um silêncio respeitoso diante do erro alheio, uma oração sincera por aqueles que nos causam dor. E assim, na prática desse amor real, vamos dissolvendo o egoísmo, essa chaga da humanidade, como nos alertam os benfeitores espirituais. Vencendo o egoísmo, damos espaço para que floresça a caridade verdadeira, e a terra, nosso lar bendito de provas e expiações, poderá se elevar em direção à sua destinação de paz. Que possamos, irmãos queridos, fazer de nossos corações um templo vivo do amor, lembrando que cada gesto de bondade é um passo a mais na nossa escalada espiritual. Recordemos sempre as palavras do apóstolo João: meus filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Que a luz do Cristo nos fortaleça para que possamos amar, servir e perdoar hoje e sempre. Muita paz. E agora, meus irmãos e irmãs, convido a todos a fecharem os olhos por um instante e, em comunhão de pensamentos, elevemos nossos corações a Deus, nosso Pai de infinita bondade, Senhor da vida, fonte de amor e de luz, neste momento de paz e recolhimento. Te agradecemos pela oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o amor que nos ensinaste através do Cristo. Ensina-nos, Senhor, a amar sem esperar recompensa, a perdoar sem condições, a estender as mãos aos caídos, enxergar no próximo a Tua presença divina. Purifica nossos corações de todo egoísmo e orgulho e torna-nos instrumentos da Tua caridade no mundo. Que o Teu amor se faça em nós, que possamos ser luz na vida daqueles que caminham conosco e que a cada dia nos aproximemos mais da verdadeira fraternidade. Fica conosco, Senhor, e dá-nos forças para seguir na jornada do bem com humildade, esperança e fé. Que a paz do Cristo se derrame sobre todos os corações, hoje e sempre. Assim seja.